Fala, turma. Bem-vindos a mais uma análise semanal. Tiago falando aqui. A gente vem de umas semanas meio desanimadas em termos de indicadores, mas essa semaninha de agora promete. A gente tem lista, uma agenda de resultados quente nos Estados Unidos e também de indicadores macroeconômicos. Por exemplo, na terça a gente tem resultado de Alphabet, na quarta-feira, além do PIB, nós temos também Microsoft e Meta divulgando resultados. Na quinta-feira temos Apple e o PCE, que é o principal indicador de inflação acompanhado pelo Fed. Na sexta-feira tem o famigerado payroll. Então, essa semana a gente tem vários motivadores aí, vários potenciais influenciadores para bons movimentos. Então, ficar de olho no calendário. Então, vamos começar aqui tradicionalmente pelo nosso gráfico mensal. A gente vê que tivemos um aumento de volatilidade nos últimos meses, mas sem novidades. Aqui desde outubro de 22, a gente vem uma pernada considerável de alta. Essas pernadas, elas significam potenciais correções fortes também, né, porque é tudo uma questão proporcional. A gente viu lá em agosto, aquele comecinho de mês, final de julho, começo de agosto, que deu aquela desabada, mas rapidamente recuperou, né? A gente vê que o mercado tá arisco, né? Cai forte, sobe forte, então isso demanda atenção para a gente também, mas o fato é que mensal a gente não vê nada de sinal de reversão ou dor de barriga ainda. Passando para o semanal, a lógica continua ainda semelhante. Agora aqui já pegando a partir de outubro de 23, mensal era o 22 que eu estava olhando, outubro de 23 a gente tem uma pernada grande aqui até abril de 24, certo? A gente continua ainda fazendo topos e fundos ascendentes, né? Deu uma falhadinha aqui no início de setembro, mas a gente continua, aqui eu tenho uma média de 20 períodos, somente para referência, a gente continua trabalhando consistentemente acima dela, né? Aqui, para quem gosta de candlesticks, eu deixei marcado um martelinho aqui, quase, pegou na média aqui de 20, né, que deu uma reversão interessante, mas também no semanal a gente vê que a coisa continua ainda empolgada, embora, como a gente vai ver no diário, começa a acender um finalzinho para mim. O que a gente vê aqui foi um primeiro candle vermelho em 7 semanas seguidas, né? Desde 13 de setembro aqui foi o primeiro candle vermelho que a gente percebe aqui. Então, é um candle vermelho, perdeu a mínima, um fechamento abaixo da mínima anterior também, né? Então, isso não quer dizer, de longe, não quer dizer que é uma reversão, mas então, no mínimo, vale ficar de olho, tá? Quando a gente vem para o diário, a gente vê como que desde agosto as coisas estão agitadas, né? A gente teve uma volatilidade maior, uma agitação maior lá em agosto, começo de setembro, e depois as coisas ficaram meio de lado, meio travadas, né? A gente tinha lá um topo 16 de julho, topo histórico anterior, depois a gente rateou aqui em agosto para chegar lá, não chegou, teve aquela volta. Depois, quando ganhou a região de 780, foi só ali até 820, segurou de novo, rateou, né? Depois, quando rompeu de novo, ficou meio de lado. Então, a gente está percebendo que, embora não tenha feito, a gente não esteja fazendo movimentos de baixa, não esteja vendo no mercado, os players não estejam conseguindo ou querendo deslocar para baixo, para cima também a gente não está vendo essa facilidade. Então a gente está numa região de muita trocação ali, né? Muita absorção de um lado, absorção do outro. E aí o que, que a gente consegue tirar desse cenário? A gente vê aqui que a região dos 730, ela foi por várias sessões, ela foi uma resistência interessante aqui, né? Ali entre 19 de agosto e 3 de setembro, tá? Depois ela foi testada de novo, você vê que aqui, ó, ela chegou a segurar novamente,
fez um candle, potencial reversão aqui em cima dessa média, então aqui ele podia sim ter descido, se ele tivesse perdido aqui a região do 670, faria todo sentido, eu estava imaginando que pudesse acontecer isso, tanto pela perna anterior, pela essa rateada aqui, tá? Mas numa demonstração de forças, embora fosse um candle bem representativo para baixo, conseguiu ir para cima, rasgar e ficar de lado novamente. Interessante que o 730, que tinha sido essa resistência, foi um bom suporte aqui atrás, depois também, né, que é no início de outubro, 1, 2, 3, 4, 5 dias segurando. Então isso é bem interessante a gente ver na análise, né? Foi uma forte resistência na subida, foi um bom suporte na descida, tá? Então naturalmente essa é para a gente ter anotado no caderninho. E aí tivemos uma resistência aqui na região do 810, 820, tá? E para mim também é uma região que precisamos ficar de olho. E depois de chegar lá na região do 800 desculpa, e depois chegou lá no 5.900, que era uma projeção. Quando eu fiz uma projeção aqui pegando o 5 de agosto até a máxima aqui, o 30,5, 3 de setembro, tá? Então quando a gente faz uma expansãozinha aqui, uma projeção, como a gente chegou no 5.900 e tivemos uma máxima no 5.927, tá? Naturalmente, nessa ordem de prazo, diário, semanal, mensal, coisas não são tão precisas, cravadas ali, mas o fato é que a gente tinha referência no 900, ele parou por ali, tá? Falando em Fibonacci, eu acho bem interessante, quem me acompanha aqui sabe que vira e mexe eu comento, vejam que esse movimento ali do 730,5, lá do 3 de setembro, a volta dele, o retorno dele cravou, isso é difícil até de ver tão preciso assim, cravou 454, a gente tinha o Fibonacci de 50%, que é uma referência muito boa, chega a ser muito respeitado lá, que era no 454,67, cravou o 454, tá? Então, isso é interessante porque a gente já viu que o Fibo funcionou uma vez. Então, quando você projeta ele que você imagina que ele tende a funcionar novamente, agora, de fato, o 900 foi essa referência. Chegamos tão perto como aqui, mas funcionou novamente a referência. Tá? E aí, o que eu estou percebendo aqui? A gente continua desde setembro, uma forte, continuava vindo bem forte aqui para cima, teve essa enroscada. E aqui no 900, o que a gente fez? Teve um candle aqui no dia 14, foi bem interessante, ou bem de força, né? Depois de dar essa enroscada no 10,20 aqui, a gente vê que ele rompeu, fez esse candle vermelho que poderia ser uma correção, mas imediatamente retomou ele, ganhou ele rapidamente. Então isso aqui é sim um sinal de força, uma da movimentos interessantes, porém aqui rateou, então ele veio, voltou, fez uma segunda tentativa, onde ele passou um pouquinho, voltou, aí conseguiu parar aqui na região do 800 novamente, fez uma mínima no 801, tá? Pela linha aqui a gente viu aí um fechamento dele mais para cima ali no 830 mais ou menos, 87. A gente pode entender que essa região aqui foi respeitada, mas na sexta-feira me chamou a atenção, foi bem interessante por sinal, até didaticamente, a gente cravou a máxima no 900,75 e voltou, né? Então, quando você tem uma resistência importante assim, a gente veio, falhou, depois perdeu as mínimas anteriores aqui, né? Perdeu 800, embora tenha chegado no suporte, mas foi lá novamente e rateou a região do 900. E tão interessante quanto isso, se vocês olharem no meu footprint chart, aqui nas minhas barras volumétricas, olha que interessante. A gente percebe que
houve uma exaustão exatamente nessa máxima, ali no 900,75. Inclusive aqui é um movimento bem didático, né, bem interessante, bem característico, uma exaustão. A gente teve uma absorção grande aqui no 99,75, foi reduzindo o volume até chegar lá no 19, ou seja, na hora que era para uma região decisiva, que para ser rompida você precisa naturalmente de volume, foi e deu essa absorção, essa exaustão, né? Pouco interesse da compra, e dali foi para baixo o resto do dia. Tá? A gente não viu mais preço chegar perto dessa região. Então, também aqui não temos, tem no máximo aqui por enquanto tendo um sinal de dúvida, né? A gente estava meio de lado. Agora, esse movimentinho aqui, dependendo, se a gente vê perder aqui a região do 830 essa semana, e depois especialmente do 801, a gente poderia ver um pouquinho de correção. Lembrando que com essa agenda toda, a gente pode oscilar um bocado, né? Pode ser bem chacoalhante aí, ou a depender do que vem de números, aí de quarta a sexta, né? Também eleição na próxima terça-feira, na outra terça-feira, dia 5. Então, o período é conturbado. Então, é um período, é uma época que é difícil a gente imaginar o que pode acontecer ou falar com muita certeza. Nos resta analisar os possíveis cenários só. Então, para encerrar agora, vindo para 60 minutos e falando de regiões, que eu consideraria regiões que eu ficarei de olho, regiões que tiveram relevância e que podem, de alguma forma, ou ser objetivos em trades ou disparar oportunidades, né? Essa listinha aqui, eu diria que vale ficar de olho no 5.910, 915, 898, 905, 65, 875, 835, 845, sendo 5.810, tá? Esse 10,20 aqui, como a gente falou, ele é interessante, e dele, perdendo essa região, poderia ver alguns testes mais para baixo. Por outro lado, sendo testada e respeitando, a gente mantém a expectativa de uma eventual alta lá no rompimento do 10, né? Tá? Mas abaixo dele, perdendo, tem o 794.800, e aí a gente vem para aquela região dos 720, 733, que eu mostrei lá no diário, que foi bem relevante. Foi uma região, foi uma resistência forte e um suporte forte, né? Então, depois dela, aí a gente poderia ver uma escorregada para baixo, mas difícil imaginar uma rasgada uma vez. Porém, como a gente falou do cenário de indicadores dessa semana, a gente tem que estar menos nos agarrar menos a essas probabilidades, e saber que, dependendo da radicalidade, a gente pode ver, dependendo de como vierem números, a gente pode ver a coisa realmente desrespeitando pontos importantes. Então, especialmente essa semana, esses aqui são referências, mas a gente tem que estar atento, pois a gente pode ver boas movimentações e, nesses momentos, regiões podem não ser respeitadas, ok? Então é isso. A mensagem que eu queria deixar essa semana é essa. Obrigado por assistirem. Se gostaram, deixe o like. Boa semana, bons trades e juízo.